E aí pessoal, tudo bem? A ideia do vídeo de hoje é falar um pouco sobre a Blade de Content Awareness, tá? Então, para quem ainda não conhece, nunca ouviu falar, ela é uma Blade específica voltada para controle de conteúdo presente nos gateways checkpoint, tá? Esse SK mostra todos os detalhes de processos, daemons, tudo que é utilizado internamente para que o, a inspeção funcione, tá? Mas, basicamente, quando a gente fala de conteúdo, eu consigo analisar o conteúdo que passa dentro dos arquivos, né? Então, palavra-chave, padrões de regex ou padrões já pré-determinados de mercado e também extensões de arquivo. Tá? Então, eu vou colocar alguns exemplos aqui já de filtros pré-determinados e também sobre regex, tá? Que aí fica bem flexível para tratar qualquer tipo de dados aqui. E só para informação, aqui nós temos todos os modelos de licenciamento, tá? Então, NGFW, NGTP e SandBlast. A partir do NGFW já tem o Content Awareness habilitado, tá? Então, essa blade já vem desde do primeiro modelo aqui, né? Do primeiro conjunto de funcionalidades, ok? Então, para esse laboratório, o que eu tenho aqui hoje? Tá? Eu tenho uma gerência bem simples e um gateway. Dentro desse gateway eu tenho Firewall, Application Control, URL Filter, Content Awareness e a parte de monitoramento habilitados. Tá? Além disso, eu também tenho inspeção SSL. Okay? Então, ela é necessária para que tudo que a gente vai fazer hoje seja é, inspecionado e possível também em HTTPS. Okay? Então, o primeiro exemplo é um exemplo um pouco mais simples. Basicamente, eu venho na parte de Access Control e aí a ideia vai ser trabalhar com filtros pré-determinados. Um ponto importante, depois que você habilita o Content Awareness, o, dentro da própria política em uso, vai ser necessário você habilitar a coluna também, né, a blade específica do Content Awareness. Então, eu já fiz isso previamente. Basicamente é só vir aqui, Fire Application Control, e aí habilitar o próprio Content Awareness que ele libera essa coluna Content aqui. Okay? Então, habilitando lá na parte de Gateways and Servers e vindo aqui, já é o suficiente para a Blade funcionar. Okay? Então, trabalhando naquele cenário inicial, né, com tipos de dados já pré-determinados. Então, fazer aqui um drop simples, já é com a mensagem de bloqueio, e eu vou colocar o tipo de dados de PCI. Tá? Então, nessa coluna tudo já fica disponibilizado ali por padrão, e aí colocar o PCI, que é um bem objetivo, dados de cartão de crédito, algo que é realizado em enforcement tanto no exterior do Brasil quanto também no próprio Brasil, então é bem comum. Instalar a política. Tá? Enquanto a política está sendo instalada aqui, eu tenho essa máquina de teste, que é a máquina de um usuário qualquer. Tá? Então eu já tenho algumas amostras aqui. Okay? E aqui eu vou abrir o Chrome. No Chrome, a gente tem um teste que é bem comum, não só a Checkpoint, mas outros fabricantes, outros cenários também são bem comuns de utilizar para fazer testes de DLP, né, de controle de conteúdo. Então, dlptest.com, depois eu vou colocar até nos comentários do post, mas a gente consegue fazer tanto posts de mensagem de texto, né, como se fosse um HTTPS post aqui mesmo direto, ou como um file upload. Né? Então, subir um arquivo com algum tipo de conteúdo. Política instalada, eu vou fazer o primeiro upload, a primeira tentativa de upload aqui do primeiro cenário. Tem vários tipos de cartão de crédito aqui, tá? Cartões fake, apenas como um teste. Se eu fizer o upload desse arquivo, eu vou ter essa resposta do código zero. O que isso quer dizer? Eu posso tentar fazer o upload aqui e aí ele vai me barrar. Tá? Então, um arquivo como qualquer outro, esse teste aqui é um arquivo que tem alguns CPFs. Tá? Ele permite, porque a regra hoje não está bloqueando esse tipo de cenário. Então está permitindo, tranquilo, realmente é o que está de acordo com a política ali. Agora, indo para um cenário de criar um conteúdo, criar um tipo de dado de CPF.
Tá? Nativamente, por exemplo, nós temos vários tipos de dados, como o próprio PCI. Então, PCI, RIPA, dados voltados à linguagem de programação, enfim, chave privada, chave pública, o que eu quiser colocar aqui dentro eu consigo, mas são tipos de dados pré-definidos. Tá? O que eu posso fazer? Eu posso criar tipos de dados customizados. E esses tipos de dados podem trabalhar com atributos de um arquivo, palavra-chave, palavras-chave com peso e regex. Quando nós falamos a nível Brasil, é muito comum que as empresas queiram bloquear alguns extravios de dados, alguns possíveis extravios de dados, como, por exemplo, a parte de CPF, dados pessoais, né, até por conta da questão da LGPD. Então, eu vou utilizar o CPF como um exemplo, tá, na criação desse padrão, para vocês entenderem como isso funcionaria. Então, vou colocar aqui o nome como CPF, desse tipo de dado novo que eu estou criando. E aí, como funciona esse mecanismo? Tá? Para quem nunca trabalhou com Regular Expression, é um padrão, uma linguagem, digamos que aberta, tá? E não utilizada apenas por nós. Ela é utilizada bastante por análise de dados e tudo para identificação de padrões de dados. E ela pode juntar características daquele pedaço de texto que você quer identificar e garantir que aquilo seja um padrão para dar match, certo? Então, o que isso quer dizer? Aqui eu tenho já pré-definido alguns modelos, tá, de expressões regulares, que depois eu vou compartilhar aqui no post também, mas aqui é basicamente uma expressão regular, tá? Então, eu não vou entrar em todos os detalhes de cada expressão aqui, mas basicamente eu estou definindo 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, traço, 2 dígitos. Tá? Então, essa expressão aqui me permite identificar um CPF mais ou menos no padrão deste 1, 2, 3, 4, como está aqui dentro. Tá? Então, como que isso funciona? Basicamente, eu posso identificar uma ocorrência ou mais de uma ocorrência. Então, se eu quiser que um extravio de dados seja categorizado a partir de 10 identificações, 10 CPFs dentro de um arquivo, eu posso colocar 10 aqui. Tá? Então, vamos trabalhar com um modelo mais simples aqui, apenas um mesmo, e a expressão do CPF que eu criei. Certo? Então, deixei o CPF aqui dentro, eu vou manter a mensagem de bloqueio. Aqui, só para vocês verem também, eu tenho o data type credit card, que foi o primeiro que nós fizemos. Eu tenho aqui também o arquivo, né? Todos os detalhes aqui do arquivo que foi feito o upload, né? A tentativa de upload. Então eu tenho toda a informação logada aqui. Okay? Então, criado o padrão, eu vou instalar a política. E enquanto instala a política, eu acho que vale ressaltar um ponto. Quando se for trabalhar com regex, né, existem várias formas de criar essas expressões, muitas já estão disponíveis na internet de forma bem simples e aberta, mas o regex 101 é uma forma interessante de você validar isso. Tá? Então, aqui embaixo você coloca o texto que você quer identificar algum padrão dentro dele, e aqui em cima a expressão regular de teste. Então, nesse caso aqui, eu tenho a minha expressão e aqui eu tenho o meu CPF de teste. Tá? Basicamente, eu posso testar colocando alguma coisa antes, colocando alguma coisa depois, vendo se essa expressão faz sentido ou não. E aí, por exemplo, estou identificando o CPF mesmo dentro de um texto aleatório. Coloquei um espaço, já não identifico mais. Então é interessante para linhas de estudo aqui mesmo, né, para entendimento de como que é o regex. Lembrando que essa ferramenta aqui não é nada relacionada com a Checkpoint, é mais uma forma interessante de trabalho e operação aqui para ajudar a criação desse tipo de expressão. Okay? Então, política instalada, eu vou vir aqui mais uma vez dentro do meu DLP test. Vou voltar
para cá só para deixar sem nenhum resquício e ok. Então, aquele primeiro arquivo que eu tentei fazer o upload deu certo, ele tem vários CPFs aqui, né, vários tipos de dados como CPFs. Basicamente eu vou fazer o mesmo procedimento. Tento fazer o upload e agora ele dá o mesmo erro que deu no arquivo do PCI. Posso tentar fazer o submit, ele realmente não vai funcionar. Aqui dentro eu posso tentar colocar algo como com um padrão de CPF e ele também vai me dar mensagem de bloqueio, tá? Então fazendo um HTTP ou HTTPS post, ele também vai me bloquear. E aí eu consigo fazer esse tipo de controle por dados diferentes dentro de um ambiente, tá? Então, ótimo, eu já consegui formatar esse tipo de bloqueio, mas o que é importante citar? Né? Eu posso colocar vários tipos de identificação de dados aqui dentro, posso validar de diversas formas. Nesse ambiente de laboratório, está com uma política muito abrangente, tá? Porque é um laboratório. Como é uma ferramenta específica para identificação de padrões e tudo mais, ela pode, caso seja mal configurada ou configurada de forma muito abrangente, ela pode custar um pouco mais de CPU do seu ambiente. Então a recomendação é que sempre que for utilizar a parte de conteúdos aqui, principalmente com regex criados, regex novos, é você utilizar para um escopo bem fechado, né? Então, por exemplo, eu quero que essa regra só seja possível para a rede de usuários. Então eu posso jogar essa rede aqui dentro e aí já fica muito melhor. E claro, cada padrão tem que ser testado de diversas formas antes, né? Então, se eu tenho um padrão com CPF ponto e traço, eu posso colocar sem os pontos, só com traço e tudo mais, sempre pensando que é um padrão genérico, tá? Então é importante ter tudo isso daqui em mente, ok? Então, eu vou deixar todos esses detalhes aqui também, essas outras expressões como um teste dentro do post, tá? Lembrando que essas expressões são uma sugestão que vocês podem utilizar como início do uso do Content Awareness. Elas não são pré-configuradas dentro do checkpoint, né? Elas são uma customização, e aí para cada ambiente você vai validar especificamente se essa expressão faz sentido, se ela dá match dentro do cenário no qual você quer testar e validar, antes de colocar em produção. Tá? Eu sempre recomendo fazer várias formas diferentes de teste para não dar nenhum impacto para os usuários e também nenhum impacto de performance para a caixa. Tá certo? Então, era mais isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Acho que é interessante colocar um uso um pouco mais tropicalizado para essa ferramenta, para essa Blade que nós temos disponível aqui. Tá certo? Obrigado, pessoal. Até mais.